Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer um home office, tá? Para professor. Quem é o professor? O professor é meu marido, ele é professor de educação física, né? E vai começar as aulas agora novamente, vai voltar das férias. Ele precisa, né, de um home office para ele. E nesse home office ele vai editar os vídeos, ele vai dar suas aulas online e precisava ser em um outro ambiente diferente do meu, porque eu também vou dar aula ao mesmo tempo que ele, senão um atrapalha o outro, né? Então aqui eu criei, né, junto com ele, esse ambiente aqui para ele dar as aulas dele. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente conseguiu fazer todo o processo, deu muito trabalho e a gente gastou super pouco, tá? Na montagem desse home office de educação física. Vou mostrar para vocês passo a passo e os valores que a gente gastou para montar tudo isso, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, esse é o quarto, né, que a gente tem disponível. É um quarto que eu usava para bagunça, todas as coisas de artes das escolas, material, caixa de alguns objetos que a gente comprava, a gente acabava acumulando aí. Também funcionava a nossa sapateira. Então, nós começamos organizando, né, tirando tudo. E aí, conforme eu ia tirando o material que eu tinha guardado para aulas de artes e etc., eu já ia organizando no meu home office também e separando algumas coisas também já para jogar no lixo, né? Que às vezes a gente, professor, né, sabe como é que é. A gente vai acumulando algumas coisas bem desnecessárias. Isso daí demorou, eu acho que em torno de 1 hora para poder fazer essa seleção e guardar e organizar tudo. Aí nesse momento eu limpei bem as paredes, né? Tirei algumas teias de aranha, poeira. E nessa etapa eu quis fazer uma parede que eu vi no Pinterest de formas geométricas, né? Usando fita crepe, muito fácil de fazer. E precisei da ajuda do Douglas de novo, porque a parede é bem alta. E aí nós medimos também usando uma fita métrica, né? Aqueles metros, para poder ficar bem retinho lá em cima, porque o telhado ele é na diagonal, então confundiu um pouco a gente. Então a gente usou 1 metro para poder ficar bem retinho, né, quadrado. E não foi difícil, né, de fazer isso. Colamos a fita, fizemos um quadrado primeiro, para depois fazer as formas geométricas dentro desse quadrado. Nessa etapa, então, vamos fazer as cores, né? Eu misturei um pouco de tinta PVA branca com xadrez amarelo, verde e preto. Então, eu precisei também de água, né? E um pincel. E esse prato é um prato que eu uso para pintar mesmo. Conforme eu vou estragando alguns pratos aqui em casa, eu vou usando ele para pintura. Então, primeiro eu comecei com verde mais escuro, para depois fazer o tom de verde mais claro. E por último, o preto. Lembrando, gente, que quando a gente vai pintar uma parede, você tem que tentar tirar o máximo do excesso possível no pincel, para não ter o perigo de pingar ou escorrer, tá? Porque na pintura vertical é um pouco diferente da pintura da horizontal. Então, cuidado para não pingar, escorrer, pode estragar o trabalho. Quando for colocar água, misture bastante, para ficar bem cremosa a tinta e não ficar aguada.
Agora, para fazer o preto, aconselho colocar muito preto, tá? Porque o preto é bem difícil de chegar nele, às vezes fica cinza. Então coloca bastante, compra um xadrez só para isso, para você conseguir um tom de preto bem escuro. Nessa etapa, eu vou fazer um outro painel que vai ficar na lateral do quarto, que vai ficar exatamente atrás do Douglas. Então, quando ele for fazer videoaula ao vivo, usando o notebook, o Zoom, ele vai ter esse fundo aí aparecendo no fundo das aulas dele, né? Que ele estiver usando o computador. Essa aí é a parte chata, né? Colocar eu coloquei, mas tirar a parte verde da fita do prefácio, o Douglas que tirou. Então a gente foi colando, né? De acordo com o gosto dele. Então essas imagens foram bem fáceis de fazer. Nós nós imprimimos, depois colamos em papel criativo, né? Aqueles papéis coloridos. Esse móvel aí, eu esqueci de falar, mas nós já tínhamos ele, né? Esse sofazinho aí. Então nós não gastamos comprando ele para as aulas online. E os caixotes é uma boa pedida, né? Nós já tínhamos um monte, né? Como vocês viram no início. Então, todo casal começa assim, né? Com casa feita com caixote. E nós usamos esses ganchinhos aí, que eu mostrei. Então, para colocar nos caixotes, nós usamos os ganchinhos com a bucha. Nós já compramos a broca do mesmo tamanho da furadeira, né? E depois nós vamos usar parafusos, tudo do mesmo tamanho, para a mesa que nós vamos fazer debaixo da janela. Eu comprei essas letrinhas de OL, né, de MDF, nessas lojinhas de MDF, muito baratinhos, cada uma saiu em torno de R$ 3,50. Eu comprei por R$ 3,50, mas eu já vi de R$ 4, R$ 3, depende do local aí na sua cidade. E pintei com tinta guache mesmo, tinta guache preta. E essas Coca-Colas aí são de coleções antigas. Aí aqui nós começamos a montar a nossa mesa. Como que nós fizemos? Essa aí já é uma parte do guarda-roupa que nós já tínhamos. E compramos as mãos francesas, né? Essa aí, essas duas. Uma mão francesa dessa em torno de R$ 6, R$ 5. E nós medimos uma mesa que nós já temos, né, de computador, que é a altura ideal para ele. Então medimos com a fita métrica a altura para a gente fazer na parede as mãos francesas da mesma altura. Então aí eu tô mostrando uma gambiarra que eu fiz, né? Eu medi lá a distância da parede na bolinha, no buraquinho que vai o parafuso e coloquei e pintei na régua, né? Para ficar mais fácil. Porque essa parte do guarda-roupa quentinho, tem essa parte ali que vai encostar na parede, tá vendo? Uma parte pra cima. Então ficou difícil medir de cima pra baixo, né? Antes de fixar. Então nós tivemos que fazer dessa forma. Mas você vai arrumar uma tábua aí mais prática, tá? Por favor, pra você
fixar na mão francesa, porque ele queria fixar também a madeira na mão francesa, para não ficar bambo, né? Ele esquecer de colocar peso e ela cair com tudo em cima dele. Então a gente achou melhor fixar a mesa, né? A madeira na mão francesa. Então é por isso que deu um pouco mais de trabalho para a gente medir e acertar o buraco certinho lá na mão francesa para ir o parafuso. Aí nós colocamos um caixote na vertical acima aí da mesa para colocar os livros dele de educação física, alguns materiais, né? E a gente fixou da mesma forma que aquele do Gol, com parafuso normal, medindo rapidinho, bem tranquilo. Nessa etapa a gente já limpou, né, a mesa, em cima e embaixo. E agora ele está organizando as coisas dele, né, que vão ficar em cima da mesa para fácil acesso durante as edições, as aulas, né, então tudo ali que ele vai colocar na mesa dele para facilitar a vida dele. Eu comprei alguns cachepôs para aniversário com tema de futebol. E aí eu encontrei uns que tem uns cartões amarelos, cartão vermelho, achei bem interessante, para fazer de porta-treco na mesa dele. Então eu gastei aí R$ 5,50 com esses cachepôs. Pode ser que você encontre valor diferente, né? Em casa de festa mesmo. Eu comprei também uns prendedores dos Vingadores para fazer um varalzinho de avisos, né, de coisas para ele não esquecer, às vezes um horário, algum evento, então eu coloquei ele bem na frente do computador para ele ter sempre acesso também. Nós tivemos que investir R$ 195 nesse multiuso. Nós compramos ele novo, né? Então, mas você pode também encontrar ele usado. Nós procuramos muito usado aqui na nossa cidade, nós não encontramos. E a gente precisava desse móvel para poder colocar os sapatos, né? Porque você viu lá que esse local também era a nossa sapateira. Então agora nós tivemos que investir esse valor para comprar multiuso e R$ 130 para comprar essa cadeira aí também. Então é importante que a gente tenha, né, uma cadeira mais confortável. Antes a gente usava aquela branca ali à direita, que é a cadeira da cozinha. Então a gente teve que investir esse dinheirinho aí nessas cadeiras também. Comprei uma pra mim e uma pra ele. Para fazer um acabamento legal na mesa, eu usei o restante de tinta preta que sobrou da parede e pintei toda a lateral da mesa, né, para ficar um acabamento bacana e combinar com a decoração, que é basicamente preto e branco. E nessa parede a gente optou por não colocar nada, apenas mais um caixote, né, pra gente colocar o molden, que aí era o local do molden, e aí nós colocamos nesse local. E o nosso home office ficou assim. E aí, o que vocês acharam do nosso home office? Ficou muito legal, né? Nós gastamos super pouco, né? E utilizamos um quarto que tinha aqui da bagunça. Então, se você pensa que é difícil montar um home office, viu que é muito fácil, muito barato também. E você pode montar em qualquer lugar na sua casa um cômodo que você não usa, um depósito, uma despensa,
né? E o importante é que tenha uma luz natural, de preferência, igual aqui que ele tem, ou ventilação, né? No caso, ainda falta o ventilador de pezinho que a gente vai comprar para ficar mais ventilado, principalmente porque ele usa muito exercício físico, né? Então ele vai precisar de mais ventilação, por exemplo, do que eu vou dar uma sentada tranquilinha, né, de boa. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo e façam aí na casa de vocês o home office, né, que tá sendo muito importante, né, pros professores agora que vão dar aula online, principalmente a gente que antes tinha carga horária na escola, né, pra hora de atividade, fazer diário e tudo mais. Então agora é tudo trabalho de casa. Então a gente precisa de um cantinho, né, de silêncio, de tranquilidade. E a gente precisa também, né, de um ambiente confortável, né, porque ficar tantas horas sentado ou em pé, no caso dele, né, fazendo exercício e tudo mais. Então tem que ser um ambiente que não vai te atrapalhar fisicamente, vai ser confortável para você e não vai te prejudicar futuramente, né, porque a gente não sabe até quando serão essas aulas. Aqui no Mato Grosso, nós já vamos começar agora dia 3 de agosto. E na escola particular nós começamos segunda-feira, mas amanhã ele começa as aulas dele dia 29 de julho. Então por isso que a gente correu, né, para poder conseguir dar tempo de fazer o home office bonitinho e tal, para ele fazer as suas aulas.